Olá, pessoal! Chegamos aqui no Sistema Sagres de Comunicação com mais uma edição dos Debates Esportivos. Estamos em vídeo também agora com o mais tradicional programa esportivo do estado de Goiás. E ao meu lado, o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, Pasqueto? Para mais uma edição aí do podcast Debates Esportivos. São tantas, né? Tantas e tantas edições aí. Vamos para mais uma, vamos começar o jogo, né? Levantar a bola, soltar a bola, como queira. No atletismo a gente fala dar a largada. Isso. Né? Na piscina, cair na piscina. Né? Estamos aí para mais uma edição dos Debates Esportivos. Bom, e hoje o assunto é futebol misto. Futebol jogado com meninos e meninas. Iniciativa tomada pela CBF no primeiro semestre desse ano, quando ela liberou o futebol misto para competições amadoras. E aqui em Goiás, nós já temos um clube pioneiro nesta decisão de incluir meninas no time de meninos. Nós estamos falando do Flu Goiânia, que já utilizou algumas meninas na Copa Goiás Sub-13. E recebemos hoje aqui no nosso podcast a Laurinda Carvalho, que é uma das goleiras do Flu Goiânia, e o Robson Freitas, que é o técnico do Flu Goiânia. Muito bom recebê-los aqui. Robson, com a sua permissão, vou dar uma acalmada na Laurinda aqui. Fica tranquila. Isso aqui é mais fácil do que defender um pênalti, viu, Laurinda? Pasqueto foi goleiro. Pasqueto foi goleiro. Eu sou alto, você viu como eu sou alto? Fui goleiro alto, bom. Né? Bom goleiro. Jogou no Botafogo, no América de Rio Preto. Não, no Rio Preto. No Rio Preto, né? Vice-campeão paulista, né? Tô brincando. Mas Laurinda, fácil. tá tudo bem? Tranquila? Vamos falar? Então qual que é o goleiro que você mais gosta? Manuel Neuer. O alemão? E aqui do Brasil, qual que é? Matheus Cunha. Matheus Cunha, ele é da onde? Flamengo. Do Flamengo. É o que tá na reserva agora do Rossi. E entre as mulheres, quem que você destaca? Letícia. A Letícia? Onde que ela joga? Corinthians. No Corinthians, que é o principal time feminino do Brasil, Sim. né? Atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores. Robson, como é que tem sido esse desafio? Bom recebê-lo aqui também. Prazer é meu, Pasqueto, Charles e vocês que fazem um trabalho assim extraordinário, dando essa abertura pro futebol feminino e o futebol misto agora, né? Pra gente, eu encaro isso aí que pra mim não é novidade. Eu trabalho com futebol feminino desde 2005, então a gente sempre enxergou o potencial nas mulheres. E quando a CBF abriu essa normativa, dando esse amparado para que as meninas pudessem jogar com os meninos, eu achei bom até porque o calendário do futebol feminino é muito escasso, né? Então tinha muita menina que estava ficando à deriva aí, sem mostrar o seu talento, sem essa oportunidade. Então quando abriu essa oportunidade, principalmente nessas categorias menores, a gente viu uma grande oportunidade para elas expressarem os talentos, né, do futebol feminino dentro do futebol masculino. Antes da gente entrar nessa iniciativa, de entender um pouquinho como é que foi, digamos, esse pontapé inicial aí do futebol misto, né? Além do Flu Goiânia, nós tivemos também o Real de Itumbiara, no Sub-15, também utilizando, né, dessa prerrogativa que está no regulamento, sim, dessa possibilidade. Queria que você falasse um pouquinho, apresentasse, para quem não conhece, o Flu Goiânia. Então, o Flu Goiânia hoje é uma equipe bastante tradicional, né, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, no qual tem uma nova gestão agora por trás do Flu Goiânia. Já tem uns 6 meses que o Flu Goiânia tem uma nova diretoria, são novas pessoas que estão à frente do Flu Goiânia. E uma das modalidades que a gente queria, categorias que a gente queria implantar no Flu Goiânia era o feminino, né, o futebol feminino. E já vinha um certo trabalho com a Escola do Flamengo. A Escola do Flamengo são as mesmas pessoas que gerem o Flu Goiânia. Então é a mesma família, apesar das... O Flá dirigindo o Flu. Isso, o Flá dirigindo o Flu. Tem coisas que nem Freud explica. O futebol permite. Então é a mesma diretoria, tanto do Flamengo, da Escola Flamengo, como do Flu Goiânia. Então, no Flamengo, a gente já tinha as turmas mistas, né? Porém, não era só escolinha. Era só escolinha, porque não é federado. E aí, com essa nova gestão do Flu Goiânia, nós só incrementamos as meninas que estavam no Flamengo, né? Trouxemos para o Flu Goiânia, porque elas já disputavam os campeonatos amadores. Então, para a gente não foi nenhuma novidade, né? E a gente aproveitou esse gancho da CBF e inserimos as meninas que, porventura, têm ido muito bem na competição.
Bom, e o Johan Germano, nosso repórter aqui do Sistema Sagres, acompanhou um jogo do Flu Goiânia na Copa Goiás com a presença das meninas. Bora ver. Para ser mãe de jogadora de futebol, tem que ter coração forte. Nossa, que estão por vir, né? A reação foi um quase gol do time onde a filha, Maria Júlia, de 14 anos, joga como meia. Representa uma experiência muito boa, jogar com os meninos. Uma experiência muito ótima, de poder estar lá, brincando, divertindo com os meninos. Ela sempre foi mais ativa na área do esporte, nunca gostou de balé, essas coisas, sempre gostou mais de skate, vôlei. E ela pediu para o pai dela levar ela numa escola de futebol e eu e o pai a gente incentivou desde o primeiro momento. Companheira de equipe, a Adriele é atacante e começou a jogar bem cedo. Eu comecei a jogar com 5 anos, entrei na escolinha de futebol com 6. A Laurinda é a goleira titular do time. É uma honra que nós estamos conquistando nossos espaços, né? As mulheres estão conquistando de pouco a pouco. E eu acho que tem que continuar desse jeito para conseguir tomar o espaço. A Laurinda é uma goleira com bastante já bagagem, né, na categoria dela. Maria Júlia é uma atleta canhota, muito habilidosa, muito inteligente para jogar, e a Adriele é uma jogadora mais defensiva, tem muita força, muita volúpia para jogar. Mesmo tão jovens, a Maria Júlia, a Adriele e a Laurinda já são pioneiras no esporte. Elas fazem parte da primeira equipe de futebol misto do Brasil, o Flu Goiânia. Além da vontade de estar em campo, elas também têm outros sonhos e inspirações em comum. Eu inspiro no Neymar. Eu me inspiro na Letícia da seleção e o Manuel Neuer. Acho que raça e sempre tendo vontade de jogar. E eu me inspiro mais na Marta, né? Pelo tudo que ela passou para poder estar jogando. O esforço dela, o trabalho também, liderança, sobre ela ter lutado, né, pelo direito que hoje a gente tem, graças a Deus. Equipes mistas nas categorias de base e futebol amador, em que meninos e meninas atuam no mesmo time, só são possíveis graças a uma regulamentação da CBF de março desse ano. Para mim não é novidade essa ser a primeira equipe para lançar meninas, porque eu sei do potencial que a atleta feminina tem, né? A gente sabe que a questão da fisiologia, musculatura difere um pouco, mas essa normativa da CBF de que a menina pode ter uma idade a mais, principalmente nessa categoria sub-13, ela acaba equiparando. Então a gente sabe do potencial das meninas aí e por isso nós estamos lançando ela juntamente com o futebol masculino e formando essa turma mista aí. Além do professor, as meninas contam com o apoio dos colegas de equipe e inspiram até os adversários. O que você acha de fazer parte de uma equipe que pela primeira vez implementa esse futebol misto? Eu acho muito bom da parte deles interagir menina com a gente e focar para elas não desistirem de jogar junto com os meninos e não desistirem dos seus sonhos. E a gente tem que respeitar elas também, né? Porque tem algumas meninas que são boas e isso é isso mesmo. Muito importante porque dá oportunidade para as meninas para estar disputando o futebol aí, para estar jogando também, para estar crescendo na vida. Porque quase não tem a competição só feminina dessa categoria, dessas idades. Então essa é importante, muito grande, eu acho de suma importância, muito bacana mesmo, muito legal essa iniciação aí. As meninas formavam um quinteto na equipe mista do Flu Goiânia. Adriele, Laurinda e Maria Júlia, por exemplo, já despertaram o interesse do Flamengo, do Rio de Janeiro. Quem acompanha o dia a dia na escolinha celebra o sucesso da equipe mista. Hoje, registrado na nossa escola, a gente está com mais de 50 meninas. Escrito no goiano, a gente está na faixa de umas 25 a 30 no feminino. E também com esse trabalho do misto também, né, com o masculino. Para quem torce todos os dias, em casa ou no campo, sabe que o apoio é fundamental. Eu, como mãe, eu quero, né, que as outras mães incentivem, né, as suas filhas, porque o futebol é para todos, né? As meninas que têm vontade, venham, né, conhecer o nosso projeto também, corra atrás, porque tudo é possível. E ninguém melhor que o trio Bola Cheia do futebol misto em Goiás para deixar o recado. É uma honra que nós estamos conquistando nossos espaços, né? As mulheres estão conquistando de pouco a pouco. E eu acho que tem que continuar desse jeito para conseguir tomar o espaço. A gente pode estar inspirando outras meninas que jogam,
que querem estar jogando campeonato misto. E para mim é bom, né? Até porque isso faz muita importância para nossa carreira no começo do futebol. Que elas nunca possam desistir do sonho delas e seguir em frente até onde elas conseguirem seguir em frente, nunca desistir dos sonhos e ir e vir. Vai ter dias bons, dias ruins, mas nunca desistir. Bem legal, o Johan Germano acompanhou tudo, como é um jogo valendo, né, das meninas do Flu Goiânia, ali junto com os meninos, na Copa Goiás Sub-13. Bela iniciativa aqui do pessoal da FGF de ter aderido, né, porque a gente observa que muitas federações fazem vistas grossas. Aqui não, o pessoal aderiu, então a gente critica muito. O Ronei Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol, aderiu, tomou o partido nessa história das meninas no futebol misto, então parabéns para o pessoal da direção da FGF. Eu tive na reunião, no Conselho Técnico das categorias de base, no primeiro semestre, antes de começar o Campeonato Goiano, lá em fevereiro. E nessa reunião ele já tinha colocado essa prerrogativa do regulamento em pauta, qualquer clube que quisesse estava autorizado, existem alguns critérios, né? Por exemplo, a menina do Sub-15 pode disputar o Sub-13, do 17 pode disputar o Sub-15, é isso, né, Robson? Uma idade a mais, né? Se é então, uma categoria a mais. Uma categoria a mais. Se é Sub-13, a menina pode ter 14. E aí, essa ideia foi colocada para os clubes. Nenhum clube, num primeiro momento, aderiu. No Campeonato Goiano, nós não tivemos esse movimento, né? E aí veio a Copa Goiás, que é a competição do segundo semestre, do calendário de base aqui do futebol goiano, e o Flu Goiânia acabou sendo a primeira equipe a ter essa ideia. E não foi só a Laurinda, né, Robson? Não, nós temos mais 3 atletas, né? Quem são as atletas? Maria Júlia, a Adriele e a Laurinda. E tinha uma que era a Duda Eduarda, que foi pro Corinthians. Legal. Hoje ela tá disputando o Paulista Sub-14 lá. Qual que são a posição dessas suas amigas, Laurinda? A Duda é meia, a Maria é meia e atacante, a Adriele lateral e zagueira. Por que você escolheu ser goleira, Laurinda? Ah, não sei. É uma paixão que eu sempre olhei assim, é incrível. Salvo o time às vezes. É rival do time pra caramba, com muita certeza. É um amor. Mas você tentou jogar na linha? Já. Foi uma merda. É? Não foi bem, não? Jogava em qual posição? Lateral. Mas olha aqui, você disse que se identifica, que gosta de um goleiro que é muito especialista com os pés. O Neuer, né? O Neuer tem, por qualidade, né? Foi talvez um dos grandes, e ele tá primeiros contundido, goleiros, né? Ele foi vai esquiar. voltar na próxima partida. Então, ele foi esquiar ou foi fazer alguma coisa e machucou feio, né? Foi. E ele joga com os pés. E é um recurso que você também utiliza ali. Hoje a gente vê no futebol profissional, né, Robson? Sim. Os goleiros usam muito o pé, né? A jogada já começa ali atrás. Em poucos momentos do jogo tem aquele balão, aquele chutão, né? Todo mundo tenta sair jogando. Lá no Sub-13 também é assim? É. Vocês saem ali Nós já treinamos jogando? bastante pra tentar sair jogando. E tem muito jogo que nós dá conta de sair jogando. Tem que tentar, né, Laurinda? Tem que tentar. Como é que é jogar com os meninos, assim? Como é que é o dia a dia? Porque tem a turma das meninas, né? São 4 ao todo lá no Flu Goiânia, mas a maioria é de meninos. Eles aceitam numa boa? Como é que é o convívio ali no dia a dia? Eu já tô acostumada, porque já tem tempo que eu jogo com os meninos, né? Mas quando eu cheguei era estranho. Era estranho porque... Eles não conversavam com você? Como é que era? É tipo que eles vão ter um preconceito, entendeu? Eles não gostam muito de conversar. A molecada nessa idade é complicada, né, Robson? Ah, sim, com certeza. Já né? é a idade, né? Menino de 13, 14, E aí é um 15 trabalho anos, a mais para você. tem a Além daquele timidez. trabalho do dia a dia, de ser um técnico de base, que tem que cuidar do adolescente, às vezes tem um contato com o pai e tal, tem esse de inserir as meninas no contexto deles ali, né? Isso, né? Logo no início tinha essa particularidade que a Laurinda está dizendo, né? A mulher jogar futebol, o que mulher quer aqui, né?
E a gente foi trabalhando aos poucos, inserindo elas mesmo. Essa história acabou, sabia? Acabou, eu acho. Eu acho assim, que se não acabou, quem ainda bate nessa tecla de... Tá atrasado. O que mulher tá fazendo aqui no campo errado. de futebol? Cara, esse negócio assim, é um dos negócios mais cafona que existe, atrasado, demodê, feio, brega. Esse trem acabou, cara. Ficou pra trás, né? Não é? A mulher conquistou seu espaço, demonstrou seu valor e seu potencial. E ainda tinha aquela questãozinha de próprio machismo, né, dos meninos, mas a gente foi inserindo aos poucos. E elas mesmas conquistaram o espaço dela, mostrando que elas podem jogar. E hoje eles têm que ficar com medo, porque senão elas Existe para colocar a Laurinda, para colocar outras meninas, daqui a pouco para motivar outras. Existe, Robson, essa preocupação de que elas estejam em campo pelo critério técnico? Existe. Um dos fatores principais é a parte técnica. Não é porque é mulher, vai ter uma oportunidade, não existe isso. Não é aquele negócio assim, ó, vou colocar para dar notícia. Não. Pelo contrário. Porque a Laurinda jogou e jogou bem. Jogou bem. Teve jogos que nós ganhamos por defesa dela, por expertise dela que ela tem ali. Ela passou uma segurança. Tive agora um jogo agora que nós jogamos contra o Cerrado, que é uma competição paralela que a gente tem. Ela entrou no intervalo, o goleiro nosso falhou. Eu falei pro treinador de goleiro, pode aquecer que ela vai entrar no intervalo. Quando ela entrou no intervalo, ela passou uma outra segurança, uma outra motivação e assim, deu uma outra dinâmica no jogo, uma outra segurança. Então, acabou esse, é notícia, é porque é mulher. Não, nada disso. Vai jogar por causa do potencial. E lá em campo, Laurinda, você conversa igual você conversa aqui no microfone, né, orienta todo mundo ali, você atrás ali tem uma posição estratégica, né? Tem que você falar tá bastante, jogo, né? Orientar a zaga. Bastante. Como é que é você em campo, assim? Eu já entro falando. Eu mando sair, converso na onde que tá errado, sempre olhando para um lado para o outro para ver se tem algo errado. Se tiver, já converso. Só que tem goleiro que tem um defeito. Vamos ver se você vai concordar comigo. Que toda vez que toma um gol, reclama da zaga. Tem. Não tem? Tem. E aí ele não quer assumir a responsabilidade. Já levanta esbravejando. Eu vou falar o nome de um que eu gosto. Eu acho que ele tem talento. E aí, por uma falta, ele não tá aqui no Vila Nova hoje, o Tony. Você o conhece lá do Vila. Sim. O Tony, ele tem isso. O Tony, toda hora, você pode reparar, aqui no Vila, no Guarani, ele toma um gol, ele mexe o braço. Cara, aquilo ali vai deixando a companheirada meio pé da vida. No passado, Mas ele é gente boa, viu? Sim. Moleque bom de bola, cabeça boa. No passado, quem fazia isso muito era aquele goleiro que hoje é comentarista da Bandeirantes, o Ronaldo Giovanelli. Ele fez isso. E ele é um goleirão, hein? Eu me lembro, ele era um goleiraço, figuraço, né? Eu me lembro de uma declaração certa vez do Gralac, um zagueiro lá de... Zagueirão do Paraná. Do Curitiba, que veio jogar no Corinthians. E aí teve uma situação, uma falha, que não foi uma falha assim do Gralac, ou do Ronaldo, ou de outro jogador. Foi meio que uma falha coletiva da defesa, falhou todo mundo. E aí o Ronaldo tomou o gol, ficou caído no chão e já levantou, apontando pro Gralac, estádio lotado. O Ronaldo é ídolo do torcedor do joga o cara, né? Contra a torcida, né? O Gralac novo ali, zagueiro chegando de fora, então meio que ele ficou numa saia justa na situação, mas tem goleiro realmente que joga, transfere a responsabilidade. E você é desse ou não? Dessas ou não? Não, sou não. Você assume o erro, mas também orienta. E quando erra, Laurinda, como é que é você administrar o erro psicologicamente? Você fica se cobrando, assim, poxa, dava para mim ir, eu tinha que ter tomado essa decisão, e aí depois vem os treinos na sequência, para não falhar mais. Como é que é essa relação? A gente fica se cobrando, mas sempre tem que treinar para dar conta de acertar na próxima, entendeu? E com os meninos, a gente imagina que seja utilizada uma força maior do que quando você jogava... Você já jogou só com meninas? Ainda jogo. Ainda joga? Pois é, mas assim, times de meninas, time de menina de um lado e de menina do outro? Hoje ela joga, tem um Flu Goiânia que disputou o Campeonato Goiano. Sim. Né? Feminino. Então, você disputou o Campeonato Adulto, né? Disputou. O adulto, disputaram. Com meninas mais velhas, mulheres mais velhas, inclusive, né? foi a equipe com a faixa etária mais nova, né? Menina aí de 14, 15 anos, foi o Flu Goiânia. Foi legal esse ano, porque nós tivemos um número crescente, um número maior, né? Foram 6, né? De time. É claro que existe, eu acho que, acompanhando alguns jogos e acompanhando também a situação de tabela, existe um patamar acima
do Vila, do Aliança, em detrimento dos outros times. Sim. Mas foi muito bom, viu, Robson? Foi Sabe, assim, ter excelente, 6 né? times. É. E times do interior, Trindade, a Becate lá da cidade de Vasco. Ouvidor, o Vasco de Itaberaí, né? Aí teve o Flu Goiânia, o Vila e o Aliança, né? Isso. Aliança Goiás. Foi uma competição assim legal. Foi ruim por causa das equipes novatas, né? Então acabaram assim, foi meio que estimulante pelos placares, né? Então mas eu acho pela rodagem que se tem da competição, foi muito legal pelas equipes, as meninas Experiência. novas atletas no cenário aí que Experiência, ficaram não. apagados, né? Porque só dá 2, 3 times do Campeonato Goiano, você não tem. Você faz triangular, É, né? Não, certamente, tendo 6 times, obviamente, no ano que vem, ou mais times, Sim. né? A questão técnica, o Flu Goiânia vai estar muito mais preparado ano que vem do que... Não, e o Flu Goiânia ficou em esse ano, terceiro, né? Então, Ficou em terceiro, dos 6 questão... do primeiro ano. Com uma média de idade com a bem mais média de idade baixa. bem baixa, então assim... Então, Eram 2 campeonatos, né? Sim. O campeonato de Aliança Goiás Sim. Vila Universo, né? E o campeonato das equipes que estavam debutando. Sim. eu tava perguntando pra Laurinda se é mais difícil contra os meninos, assim, é por causa da questão física, da força deles. Você acha que é mais difícil defender o chute dos meninos ou das meninas quando você tá jogando? É, dos meninos, né? Tem uma força que é diferente e os meninos são bem mais fortes, querendo ou não. E aí por isso você tem que treinar mais? Como é que é o Tem. treino? Ah, meu treino é bem pegado. Eu tenho uns 2, 3 treinos por dia. Goleiro treina mais, né, Robson? E ela treina com o masculino. O treinador do masculino, tanto legal. feminino e masculino, ela treina com o masculino. Então o trabalho dela não é diferenciado, é o mesmo trabalho que vai para o masculino. Você falava aí sobre os times do interior e os placares no Campeonato Goiano principal feminino que foram mais elásticos e dá uma desestimulada, mas ainda é uma questão muito de ideal de vocês, né? Acreditar que uma cidade tipo Itaberaí, dá para ter um time de futebol feminino, em Ouvidor, ali perto de Catalão também dá, movimentar as meninas aqui de Goiânia, no Flu Goiânia, porque imagino que no Aliança, que é mais tradicional, e no Vila, que tem nome, é mais fácil. O William Mendes vai encontrar mais meninas lá, a Patrícia vai encontrar mais meninas no Aliança, que tem ainda o respaldo do Goiás. E as próprias meninas, talvez, imaginando... Se sintam mais animadas para ir para esses times. Por estar no patamar, né? Disputar competições nacionais. São novas oportunidades que vão surgir que não tinha por quê? Como é que você vai conseguir ver uma menina lá em Ouvidor para trazer para esses times que são tradicionais aqui em Goiânia para disputar um brasileiro? Tá lá escondido, não tem competição, não tem nada, né? Então, com certeza, isso aí é um fator que se as equipes entenderem que o trabalho delas precisa ser a médio, a longo prazo, que elas precisam permanecer nesse primeiro momento, que às vezes fica meio um vento contrário para elas, mas se elas entenderem que isso aí daqui a pouco vai agregar muito, né, para o futebol feminino de forma geral. Agora, a questão do idealismo, né? Você é um idealista. A Patrícia foi lá atrás. Esqueci o nome do rapaz que faz Luiz, com ela lá. Patrícia Do Luiz. É um casal. Né? O William Mendes é mais... Você trabalha com Sim, ele lá no sim. Vila Nova também. É mais de agora. Tem mais gente que compra essa briga aqui? Você sente mais ânimo Não dessa tem, galera? Não tem. Se eu, assim... Você fala que tá crescendo... Não trazendo aqui para nós, mas se o professor William, eu, Luiz, morre o futebol feminino em Goiás. Acaba. Mas por que acaba? Esse é um fator que é pra gente e vocês da imprensa nos ajudar. Não tem calendário no estado de Goiás, do campeonato feminino. Não tem calendário sub-20, não sub-17. tem base, né? não tem um calendário da base e o calendário do adulto é pouco. Então, como você vai trabalhar 8 meses para você jogar 1 mês e meio de competição? Aí não tem visibilidade, você não tem apoiador, você não tem patrocínio, você não tem nada, e muito menos vai ter atleta. Se você for um campeonato de várzea que tem na cidade, tem 16, 20 equipes. Você pegar a taça das favelas é um exemplo aí. Quantas equipes deram na taça? Se eu não me engano, acho que 32 equipes, se eu não me engano, entendeu? Então, para o cenário de futebol feminino, o recurso humano, a atleta tem. Tá faltando o estímulo para esses atletas jogarem. Eu costumo dizer que a gente consegue fazer um time de Série A dentro do estado de Goiás. De meninas? De meninas. Que vai bater de frente com a... Não falando que vai ser campeão, mas para ficar ali intermediário no Brasil a gente consegue. Eu acho que as coisas estão avançando, mas no futebol goiano, pontualmente, essa questão
do feminino está avançando de forma Sim. muito lenta, Sim. sabe? Eu vou fazer 2 observações, até pegando Podemos o gancho fazer que no ele próximo falou. bloco? Podemos. Porque eu também quero ver algo mais com a Laurinda e com o Robson sobre a fomentação do futebol misto. E até né? sobre isso também. Sim. Porque é um negócio de momento, vai parar ou não? Nós vamos comprar mais essa ideia. Quem sabe pode até se tornar obrigatório. Por que não? Em determinadas categorias. Hoje a gente recebe aqui a Laurinda Carvalho, ela é goleira, tem 13 anos de idade, e também o Robson Freitas é o técnico da Laurinda no Flu Goiânia. Uma das 2 equipes, o Flu junto com o Real de Itumbiara, eles aderiram ao time misto, com meninos e meninas na Copa Goiás. O Flu Goiânia no Sub-13 e o Real de Itumbiara no Sub-15. A gente está batendo um papo aqui sobre essa novidade, também sobre os desafios do futebol feminino, e daqui a pouco a gente retoma aqui com os dois. Porque antes, nós temos aqui um bloco bem legal, ou um quadro bem legal, melhor dizendo, de ODS no esporte. E nesse a gente mostra como é a parceria que junta futebol e educação do Vasco da Gama com os meninos lá da Barreira do Vasco. Acompanhe. Educação e esporte andam lado a lado, e um bom exemplo no futebol é o Vasco da Gama. Por conta do Enem e na preparação de jovens para fazer a prova, que é a mais importante para concluir o ensino médio, o Vasco abriu as portas que tem dentro do seu colégio, dentro do estádio São Januário, uma parceria muito interessante promovida juntamente com a Rede Só é Cria de Educação Popular, juntamente também com a Associação de Moradores da Barreira do Vasco, que é a favela vizinha a São Januário, fica lá em São Cristóvão, dentro da capital do Rio de Janeiro. Uma parceria feita para ajudar jovens que estavam se preparando para o Enem e também para o vestibular da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Essa é uma das tantas ações sociais que o Vasco promove junto com a favela que fica ao seu lado, a Barreira do Vasco. O Vasco promove ações sociais e oferece vários projetos para moradores da Barreira. Cerca de 200 pessoas, inclusive, são atendidas por esses projetos. Muitas crianças, inclusive, mas também idosos, enfim, eles têm um espaço aberto para a estrutura do clube, inclusive para a educação. Então, palmas para o Vasco da Gama, que promove a educação através do esporte. O Vasco, que a gente sabe muito bem, é um clube super tradicional no futebol brasileiro e que já desde a sua fundação sempre tem um engajamento social muito importante. Foi o primeiro clube grande do futebol brasileiro a abrir as portas para os negros. Então, palmas para o Vasco. Bem legal essa história contada pelo Arthur Barcelos. Barreira do Vasco. Vascão é diferente. O Vascão foi o primeiro a ter uma escola aqui, né? Sim, o Vasco. Você tem sofrido muito, Charlie? Com o Vasco, sim, sempre, né? Quem torce pro Vasco normalmente tem esse tipo de sentimento. Você torce pra quem, Laurinda? Né? Flamengo. Pro Flamengo? Não, Laurinda. Poxa, a gente tá gostando tanto de você, Laurinda. Eu sigo gostando, Flamengo? mesmo assim. Pô, já tava arrumando um contrato pra você no Vasco. Ela vai, ué. Vai jogar no Vasco, hein? Depois você cai lá tá dentro indo de pro São Januário, Flamengo, você vai ver, ela viu? tá indo pro Flamengo. Daqui a pouco eu quero inclusive, que se você fale, a Duda, que jogou com a Laurinda, já tá no Corinthians. Tá. E vocês podem ir também para times grandes. Já vocês falam pra gente sobre isso aqui, porque é realização de um sonho, né? Ô, Charlie, o Arthur Barcelos relatou e mostrou como é essa parceria, mas essa escola do Vasco lá, ela foi implantada há muitos anos, né? O Alex Teixeira, que joga no time principal, surgiu no Vasco, revelado no Vasco, depois foi negociado, jogou lá no futebol na Ucrânia. Europeu muito tempo, no Shakhtar Donetsk, né? Durante muito tempo. É um desses jovens criados na escolinha do Vasco. Quando eu falo escolinha, na escola mesmo, primeira série, segunda série, terceira série, que existe dentro da estrutura do Vasco ali em São Januário. O Vasco fica do lado de uma favela, para quem não conhece ali, perto de São Cristóvão, que é a Barreira do Vasco, né? E o Vasco tem muitas iniciativas voltadas para essa comunidade, Laurinda, Robson, né? O Vasco o Vasco entende que é preciso ajudar, abraçar essa sociedade, né? Ali muitas pessoas torcem para o Vasco, mas torcem para outros clubes. Independente de quem torce, o Vasco faz muitas parcerias
né? Para que a barreira esteja abraçada, né? Recentemente o Vasco foi até punido, não podia jogar em São Januário. São Januário e um dos espaços lá do juiz dizendo que era uma área de perigo, né? E que não poderia ter jogo ali, ok? Não é o caso, né? Existe perigo, como existe em vários outros locais onde existem estádios de futebol. E porque é perigoso, você não vai jogar mais lá, né? Então, o Vasco foi, inclusive, perseguido nessa situação, mas isso passou, ficou para trás. Mas muito legal essa iniciativa que envolve educação e esporte, Cobrindo, né? junto ao Vasco da Gama. cobrindo o futebol há muito tempo, é normal a gente tá vendo lá imagens, né, nesse momento lá da escola, lá da Barreira do Vasco. Sim, Exatamente isso. No quadro ODS no esporte. E cobrindo o futebol há muito tempo, é normal que os clubes... você tem que ir para aula, pelo menos ter uma frequência de aula para poder morar no alojamento, jogar e tal. Goiás, Vila e Atlético, eu sei que fazem isso aqui. Eu não tenho conhecimento se Vila Nova e Atlético aumentaram essa questão de oportunidade, mas no Goiás, inclusive, eu entrevistei o Eduardo Pinheiro lá, fiz essa reportagem aqui para o Sistema Sagres. Eles têm uma parceria com uma universidade de Rio Verde, os alunos fazem EAD, que é o ensino à distância, a maioria cursa educação física, por já estar na área e entender que podem tirar algum proveito, seja jogando ou depois que parar, né? Então, bem legal que não caminhem em sentidos contrários, Sim. educação e esporte, que caminhem paralelamente, porque isso é muito importante. E por falar em educação e esporte, você, Laurinda, como é que é a sua rotina? Você estuda onde? Como é que você administra o período onde você se dedica à educação com o período que você dedica ao esporte? Aí eu acordo às 5h30 da manhã, aí eu saio da minha casa às 6 horas, vou pra escola e volto, chego em casa 12h30, almoço, arrumo e vou pro treino. E você tem essa consciência de que é preciso equilibrar esses dois pilares, educação e esporte? Tenho, com certeza. Minha mãe sempre me ensinou que sempre tem que ter o estudo, que é a única coisa que ninguém vai tirar. Porque a carreira de jogador de futebol, ela é curta. A gente vê assim, a gente às vezes acompanha mais os jogadores famosos, né? Os que ganham muito dinheiro, né? Mas isso representa 2%, 1% do universo no Brasil, no universo no mundo, né? A maioria precisa pensar que quando chegar ali 30 e poucos anos, eu vou parar de jogar. E aí o que eu vou ser? Eu vou ser uma professora de educação física, eu vou ser um advogado, eu vou ser um administrador de empresa, eu vou ser um engenheiro, né? Eu preciso conseguir aliar, mesmo que daqui a pouco o futebol tome mais tempo, porque aí vem os jogos, vem as concentrações, vem os campeonatos, mas hoje existe a questão do EAD, né? Que facilita, né? Que facilita, que aí não se tem mais desculpa para estudar, sabe? Você consegue, né? Mesmo daqui a pouco você está em outro estado, morando no Rio de Janeiro, em São Paulo, está em outro país, você vai conseguir, né? Mesmo de longe, estar estudando. Ô, Laurinda, o Robson falou, você pode ir para o Flamengo. Isso. O que está faltando para ir para o Flamengo? O mês que vem nós vai passar uma semana lá. Fazendo um período de avaliação, de testes. Isso. E você vai com quem? Vou com minha mãe. Então, mas das outras meninas, vai alguém com você? Vai a Maria Júlia, a Adriele, aí tem a Gabriela Estival e a Camila. Lá eles têm esse calendário de base, Robson? Tem. Tem, né? Tem. Lá tem do sub-14 pra frente. Campeonato Carioca, outras competições. Tem. Lá, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, movimenta as bases, assim, frequentemente. E se você for pegar as principais equipes, tá lá. Corinthians, Internacional, o ano passado, né? Por quê? Porque há essa fomentação da categoria de base. Eu fiz uma visita ao Internacional, ao projeto de futebol feminino do Internacional, esse ano. E conversando lá com os profissionais do Sub-20. O Internacional estava se preparando para estrear contra o Atlético Paranaense, acho que na primeira competição do ano, se não me engano, Supercopa. Supercopa. Né? E aí eu perguntando, falei assim, poxa, o Inter, ele disponibiliza cerca de 6 milhões do orçamento dele para o futebol feminino. Eles usam a estrutura, Robson, do Sesc, as meninas moram
lá, estudam à noite, durante o dia tem ali a rotina de treinamentos, os campos de primeira linha, né? Porque, assim, dá uma pontinha de inveja, né? Fala assim, poxa, nós estamos tão distante. Eu tive uma oportunidade de estar com um treinador, que eu esqueci o nome dele agora, nós disputamos uma competição no México, né? E aqui a gente foi representando o estado de Goiás, foi o Pan-Americano Universitário, no México. Aí tava o treinador da Unip, que era o treinador do Inter, certo. E eu tava no Vila, mas levei ao Universo, né, junto. Aí troquei ideia com ele lá, eu fiquei assim... Dá aquela pontinha. Você falou aqui, eu falei, pelo amor de Deus, dá aquela pontinha de inveja boa, né? É legal saber que eles estão assim, daqui a pouco estão maiores e tomara que subir. Eu achei interessante e legal, cara, porque daqui a pouco vai ter competitividade. A competitividade vai fazer outros começarem a pular, né? Agora, sobre o futebol feminino, que eu estava falando no bloco anterior, uma observação. Eu acho que a federação ela está precisando aumentar esse fomento ao futebol feminino. Promover categorias de base e talvez fazer um intercâmbio com o pessoal do futebol das favelas, da Taça das Favelas. A gente tem tantos times, né, feminino na Taça das Favelas. Onde estão essas meninas? Por que elas não podem, de repente, se organizar com o apoio da federação, né, uma competição, sabe, no primeiro semestre? O futebol feminino normalmente é no segundo, né, mas, sabe, tem um calendário de ano inteiro para o profissional, para as meninas que estão Mas aí já está até demorando. Base, Por que, né? que não acontece esse intercâmbio então, da CUFA com a FGF? Na realidade... Quem não quer? O que acontece? Eu trabalho com futebol feminino desde 2005, Charles. Então tem 18 anos que eu estou à frente do futebol feminino. Falta só querer fazer. Hoje nós temos várias empresas voltadas para a mulher. Nós sabemos sobre captação de patrocínio, envolve várias situações, mas se a gente pegar uma empresa voltada para a mulher e bancar o futebol feminino do estado de Goiás, não fica caro uma competição. Sim. E aí você abre, por quê? Para disputar um campeonato, precisa estar federado. Mas quantos clubes que se tem na federação, que a federação pode chamar, fazer uma reunião para ceder o nome para participar, para ser um campeonato oficial? Porque lá alega que tem que ser um campeonato federado e tudo, e você sabe, para federar um clube não é barato. Não. Mas tem possibilidade de pegar as empresas para bancar o campeonato e fazer uma parceria com os clubes aqui. E ela chega chancelando a competição. Justamente, ela chega e chancela. Eu duvido se não dá 30 equipes fácil. Duvido. Então você acha que essa questão da barreira entre ser federado ou não... É o principal ponto. Quando o clube é federado, ele tem que pagar a taxa de arbitragem, a estrutura física do campo tem uma normativa para ser seguido, né? Tem várias diretrizes que um clube, que uma associação amadora não vai ter essa verba para se fazer. Mas se tiver um apoio, você pode ter certeza que o estado de Goiás vai ter no mínimo 30 equipes participando. Uma das coisas que, numa conversa que eu tive com o Ronei Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol, sobre essa questão do time misto, e aí eu acho importante o depoimento, né, da Laurinda e seu, o Ronei falou assim, Charles, uma das nossas preocupações é a questão o ambiente, a estrutura, quando a gente vai, por exemplo, lá no centro de treinamento do Flu Goiânia, no centro de treinamento do Vila, no centro de treinamento do Goiás, né, qualquer centro de treinamento que recebe aí os jogos da base, né, tem o banheiro da menina, para a menina se trocar, tem o do menino, é separado, né? Os meninos trocam primeiro, depois vem a menina. Existe essa estrutura legal? Tá bem desenhado ou não? Tem. Ou vocês precisam se adaptar? Ô Charles, olha só, tem os dois vestiários, né, que é de praxe, o visitante e o mandante. Certo. Só que isso nunca vai ser empecilho. Por quê? Quem trabalha com a turma mista, por exemplo, pessoal, masculino, vamos lá, troca lá. Troca, você sai com os meninos, as meninas entram e vai pra privacidade delas, né? Que elas querem passar o batom delas, elas querem amarrar a Xuxa. Você joga de batom? Isso aí não vai ser... Ela não joga, mas tem menina que joga. Sim, a Maria Júlia, algumas meninas jogam. Então, assim, isso não é um empecilho, cara. Nunca vai ser. Isso é a coisa menor de se discutir. E outra coisa que eu também pontuei, conversando com o companheiro André Isaac esses dias. Poxa, o Vila Universo e o Goiás da Aliança, eles foram para as finais, tanto do primeiro turno como do segundo turno. Né? Eles brigaram pelo título, o Aliança Goiás venceu os 2 turnos. Os jogos foram disputados no centro de treinamento. Foi. Né? Assim, existe uma estrutura, a maioria dos jogos são ali.
Poxa, mas por que não leva para o Estádio Olímpico? Por que não faz uma transmissão no YouTube? Sabe? Mas isso custa dinheiro. Federação, investe, poxa. Mas é o serviço dela, né? Investe, fomenta o futebol feminino. Se ela não gastar com isso, ela vai gastar com o quê? Leva lá pro estádio olímpico, né? Às vezes, os clubes estão jogando ali o Campeonato Brasileiro, a gente não quer desgastar o gramado. Leva pro estádio olímpico. Nós sabemos como funciona. Entre em contato com o Vila, vamos achar um buraco aí na data pra gente trazer a final do primeiro turno aqui, Vila e Aliança. No Goiás, da mesma forma. Nós sabemos como funciona, você mais do que ninguém, você é o mais experiente nisso aqui. Nós temos uma final de Campeonato Goiano Feminino. Pega os representantes. Charlie, ainda na Rádio 730, Sagres, podemos receber aí por 15 minutos as meninas e os técnicos para promover a final? Podemos. Liga para o Nivaldo Carvalho na Band News, para o José Roberto Silva na CBN, liga para o André Isaac na PUC. É o serviço da federação. Ela promover, tentar fazer algo diferente em prol do futebol feminino. Eu penso que isso com 2, 3 telefonemas você consegue um espaço para poder divulgar e mostrar o que você está fazendo. Agora, Charlie, rapidinho, eu queria voltar ao assunto do futebol misto, o Robson. Você sente que é um negócio que vai parar por aqui? Do Flu Goiânia eu penso que não. Do lado de vocês eu penso que não. Mas daqui a pouco mais times podem aderir. Poderemos ter daqui a pouco também no sub-20 masculino, meninas jogando, ou vai ficar só em categorias inferiores, sub-13 e sub-15? Ô, Pasqueto, para dar certo é só no sub-13 e 15. Por quê? Não pelo potencial técnico, mas pela força física. Então a diferença é uma disparidade muito grande. Você pegar um garoto que tem 17 anos e uma menina que tem 18, porque é uma idade acima. Não é uma categoria em cima, é uma idade acima. Uma idade acima. Então dá uma disparidade, porque a fisiologia muda tudo, a anatomia muda tudo. Então não tem condição. E no 13 e no 15, você acha que pode ampliar ou não? Pode ampliar. E vai ampliar se não tiver o fomento à categoria de base do futebol feminino. O que vai acontecer? Seria o caso de tornar obrigatório? Ou se rolar isso... Se não tiver esse fomento à categoria de base feminina, elas vão migrar, vai ter que ser obrigatório. O misto. Porque senão, daqui a pouco, acaba o futebol feminino. E o Charles citou muito bem que houve uma crescente muito boa nos últimos anos com o futebol feminino. Mas o nosso estado está abaixo. Eu falo na escala de 0 a 10, eu falo que a gente está com 10%. De 0 a 100, nós estamos... Enquanto os outros estados foram, por exemplo, assim, de 0 eles foram a 10, o nosso foi de 0 a 2. Justamente. Então, assim, crescemos assim de forma bem tímida, que não dá para... Não é palpável ainda, entendeu? Então, o que vai acontecer? As meninas vão destacar, não vai ter categoria de base. Eu levei para a federação, porque o campeonato é adulto, só podia jogar acima de 16 anos. Eu falei assim, eu tenho uma safra muito boa lá no Flu Goiânia, vocês precisam abrir para ter 14 anos no mínimo. Foi que eles abriram a exceção, porque o campeonato adulto é considerado de 16 anos acima. Porque senão ficaria uma safra de 14 anos. A própria Laurinda, nós não estávamos falando jogou dela o aqui. adulto, né, Laurinda? A Maria Júlia, que é uma menina a 10, o nosso time muito... com bastante talento, a própria Maria Eduarda, que foi embora para o Corinthians. Nós fizemos uma competição no Rio de Janeiro, com o Flamengo, lá numa competição, e as meninas, nós somos campeões nessa competição lá. Foi quando o pessoal do Flamengo fez o convite para as nossas meninas irem lá agora nesse... E esse foi embora. Como é que é? A Maria Eduarda mora agora lá no Corinthians, mora em São Paulo. A mãe mudou para lá para viver o sonho, a garota tá jogando lá no Corinthians. E sua mãe vai com você lá pro Flamengo, Laurinda? Vai o mês que vem, só que não sei se ela vai mudar para lá, tá decidindo ainda. Mas se, por exemplo, se ela passa lá nesse período de avaliação, olha... Laurinda, vem, você vai ser contratada aqui, como é que fica? O Flamengo dá esse suporte à família ou dá o suporte só ela, questão de alojamento, existe isso? É isso aí que a gente, primeiro passo que a gente vai, para ter experiência. A gente já não foi já com uma fala, não, e aí, o que vai dar, o que não vai? Primeiramente, a gente quer trazer experiência para as garotas, até para mostrar que a gente tem um celeiro aqui no estado de Goiás, dentro do Flu Goiânia, né? Então, nós vamos para lá. Segundo passo, nós sabemos que só vai alojar meninas de 14 anos acima,
né? Então, depois... Então tem que esperar a Laurinda completar 14. Então você a gente vai lá ver agora esse passo a passo. tem que esperar. Mas tem pais que têm a possibilidade de mudar. E esse pai os pais que mudaram, de repente faz um alojamento das atletas do Flu Goiânia e ficar lá. São todos um monte de situação que está envolvida, que primeiro nós vamos ver. Tá nervosa, Laurinda? Tô. Tá nervosa para ir lá fazer os testes? Tô. Mas Mas você viu, você tava eu nervosa. vou jogar o meu e pronto. Vai fazer a sua, né? Pega umas bolas lá e tá tudo certo. Você tava nervosa quando começou o programa. Hoje agora já tá mais tranquila, não tá? Tô. Então é isso. E não, se vocês forem ver a Laurinda em campo, vocês devem ter visto já, é uma outra pessoa fora dos microfones aqui, A câmera grita com os meninos grita, ali. dá dura, E fica eu, grilada. viu, Laurinda? E eu não julgo, não, porque esses dias eu fui apresentar um evento aqui para Sagres, e aí me colocaram em um palco com um monte de gente na minha frente. Eu travo. Eu simplesmente travo. Né? O Ebert tá aqui, participou lá da produção, o Charlie. Para mim é muito mais fácil eu produzir um programa como esse, falar ao vivo para uma câmera, participar de um link ao vivo, do que falar em público. Então, assim, tá tudo absolutamente tranquilo. E lá eram 50 pessoas e eu fiquei travado. Eu consegui fazer, mas eu fiquei preso ao roteiro, não consegui me soltar como eu faço aqui. Como é que é o nome da sua mãe? Adenilda. Ela vai contigo, então? Vai. Tá tudo preparado já? A mala tá pronta ou ainda não? Ainda não. Você veio aqui pro programa com a sua tia? Isso. Qual o nome dela? Renata. A Renata toma conta das meninas, né? A Renata é diretora, né? A dona da escola juntamente com o Silvio, que é o esposo dela, né? Certo. Mas ela que faz esse papel de mãezona, de pegar as meninas, de Porque essa a parte Laurinda mental, não é daqui, né? psicológica. A Laurinda não é de Goiânia, né? Sou de Goianíria. Então, aí você mora com a Renata. Não, eu moro com a minha mãe. Só com a passo sua final mãe. de semana lá. Ah, tá. Mas final de semana lá vira a casa das atletas. Bom demais. Aí tem uma piscina lá, aí assam uma carne e por aí vai, né? Até porque a Maria Júlia, no qual eu tô falando, é filha da Renata, do Silvio também. Ah, certo. E a Renata deve estar morrendo de saudades, hein, Renata? Ela tá lá no Corinthians? Não, a Maria Eduarda que tá. A Maria Júlia é que vai pro Flamengo. Tá. Mas já tá morrendo de saudade também. Já tá sofrendo antes. Eu tô confundindo as Marias. Ô, Laurinda, não desista dos seus sonhos, tá? Não desista mesmo, assim, vá em frente. E pro Robson, né, Charlie? O Robson, a você resta seguir lutando. E obrigado. É cansativo, é exaustivo, mas... Obrigado por seguir lutando. Por não ter desistido. A gente que... E conte conosco aqui. A gente que agradece, né, vocês, principalmente o Charles e toda a sua equipe, o Pasqueto, né, que tem abraçado o futebol feminino. Tem alguma imprensa que chega, Charles, só na hora da cereja do bolo, né? Mas vocês já fazem questão de acompanhar o início, o meio e o fim, né? Então, assim, pra gente é de grande valia. É onde a gente ganha um gás a mais para trabalhar com futebol feminino. E é aquilo que a gente falou, tô no futebol feminino quase de um ideal. Desde quando eu comecei, o professor William me deu a oportunidade lá atrás, né? E eu vi um nicho de mercado nisso aí, porém muito lento com a seleção brasileira, a perca de ter saído precocemente. Eu acho que foi um prejuízo enorme pra gente, né? Tinha sido uma expectativa muito grande, né? É, muito grande. Divulgar o futebol feminino, né? E apostava muito num revestrez também. Ah, deu errado, agora vamos ter que investir mesmo. Mas eu vi que ficaram caladas e vamos acreditar. Vamos acreditar em dias melhores, que o futebol feminino na Europa é uma realidade, Estados Unidos é uma realidade. Então acreditamos muito na ferramenta do futebol feminino, acreditamos na mulher, né, de forma em geral, e antes estava longe. Agradece. Antes estava longe. Era realidade lá na Europa, nos Estados Unidos, em outros países. Canadá. Hoje a gente já vê, é uma realidade lá pro Corinthians, pro Internacional, pro Atlético do Paraná, Brasil hoje pro Flamengo, né? Palmeiras. Existem projetos já mais consistentes, consolidados, com orçamento próprio, né? As meninas ganhando dinheiro, né? Sendo remuneradas, vivendo o futebol feminino. Tomara que você pegue essa fase, Laurindo, o quanto antes, né? Você tá muito jovem, você tem 13 anos, vai fazer 14 anos que vem. Eu acho que ela vai comer o filé do boi, viu? Vai pegar aquela idade, vai pegar bem no auge, essas meninas. Que você pegue agora Aí você vai lembrar, assim, deixa eu lembrar daquele povo lá do Sistema Sagres de Comunicação, que eu dei uma entrevista para eles uma vez,
antes de ir pro Flamengo. Não esquece da gente, não. Não lembro. Tem um Esquecer, gol não. e uma bola ali e tal. Eu quero apostar com você aqui. Eu vou lhe bater 5 pênaltis em você não vai pegar nenhum. Eu pego todos. Então tá bom, tá apostado. No próximo programa a gente conta como foi. Tchau, tchau. Eu vou na Laurinda, viu? De goleiro pra goleiro, De Tchau. goleiro pra goleiro.